das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso programa Ao Pai das Misericórdias, entrando em sua casa e você também entrando em nosso santuário, para juntos nós meditarmos, ouvirmos a palavra de Deus e também rezarmos ao Pai das Misericórdias, entregando a Ele nossas vidas e nossos corações, para que cada dia mais nós sejamos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus, nosso Senhor. O Papa Francisco, em sua audiência geral de quarta-feira, dia 12 de julho de 2024, continuando a sua reflexão sobre o Espírito Santo, ele nos toma hoje a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 20 a 21. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Fecha aspas. Na catequese sobre o Espírito Santo, que guia a Igreja para Cristo, nossa esperança, Ele é o guia. Vejamo-los na revelação da qual a Sagrada Escritura é testemunho inspirado por Deus e fidedigno. A segunda carta de São Paulo a Timóteo contém esta afirmação: toda a Escritura é inspirada por Deus. E outra passagem do Novo Testamento diz: inspirados pelo Espírito Santo é que os homens falaram em nome de Deus. 2 Pedro 1,21. Esta é a doutrina da inspiração divina da Escritura, aquela que proclamamos como artigo de fé no credo, quando dizemos que o Espírito Santo falou através dos profetas, a inspiração divina da Bíblia. O Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, é também aquele que as explica e as torna perenemente vivas e ativas. De inspiradas, torna-as inspiradoras. As Sagradas Escrituras, inspiradas por Deus, diz o Concílio Vaticano II, e regidas de uma vez para sempre, comunicam imutavelmente a palavra do próprio Deus, fazendo ressoar a voz do Espírito Santo nas palavras dos profetas e dos apóstolos. Deste modo, o Espírito Santo continua na Igreja a ação de Jesus ressuscitado, que depois da Páscoa abriu a mente dos discípulos à compreensão das Escrituras. É importante nós sabermos disso, entendermos isso, que toda a Escritura é inspirada por Deus, e homens inspirados por Deus, elas falaram pelo Espírito as palavras de Deus. E para quem conhece a Sagrada Escritura, para quem já leu, já encontrou em vários lugares, né, os profetas, os próprios homens que falavam em nome de Deus, como que era a vida deles, como que eles se portavam, às vezes que houve interpretação contrária àquela que Deus queria que o profeta falasse. Há tantas situações, então isso dá a nós uma certeza, uma segurança quando lermos a Sagrada Escritura. Agora, a interpretação da Sagrada Escritura, aí o apóstolo diz que ninguém pode fazê-la pessoalmente, né? Não é uma ação própria da pessoa, né? Mas a interpretação da Sagrada Escritura, ela é feita pela Igreja. A Igreja é a comunidade de fé, porque assim não há perigo de haver desvios, porque eu posso interpretar do meu jeito, segundo a minha vontade, o meu sabor, o meu gosto, né, o meu entendimento ou o meu querer, e não dar o entendimento verdadeiro, o sentido verdadeiro daquilo que aquela palavra está dizendo. Então o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a conhecermos verdadeiramente a palavra de Deus, aquilo que foi falado da parte de Deus, porque Ele não é contra si mesmo,
O Espírito Santo não fala contra ele mesmo, né? Ah, o Espírito Santo falou uma coisa aqui, falou outra coisa ali diferente. Não, não existe isso, né? Ele falou uma coisa só. Então nós caminhamos nesta verdade. Por isso que a igreja ela tem um zelo muito grande pela Sagrada Escritura, pelo ensinamento da fé. Porque não pode haver contradição entre o ensinamento dado por Deus a nós, né, ou uma interpretação contrária ou adversa daquilo que foi dito. Aí nós estaremos sendo mentirosos e não verdadeiros. Então, quando a gente encontra uma pessoa que diz, mas eu sou livre, eu posso interpretar do jeito que eu quero. Então vai se criando várias comunidades religiosas, várias igrejas, várias seitas, vários segmentos, cada um pensando do seu jeito, interpretando a Bíblia do seu jeito, do seu modo, da sua maneira, né? Segundo o que eu acho, a minha vontade, o que eu penso, né? Não é o que Deus fala, não é o que o Espírito Santo revela. Tanto que uma pessoa dessa não tem o Espírito Santo, porque se tivesse o Espírito Santo, ela conheceria a verdade e a verdade daria a ela a total liberdade que ela precisa. Então, nesse sentido, o Papa nos chama a atenção, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ninguém escreveu aquilo lá segundo o seu pensamento. Até muitos dizem, a igreja alterou isso, alterou aquilo. Não alterou, nunca alterou nada. A igreja sempre foi fiel às Sagradas Escrituras. A interpretação, quer dizer, o sentido dado a ela, sim, é purificado sempre. O próprio Jesus purificou o entendimento dos seus na sua época da Sagrada Escritura. Ele saiu daquela regra rigorosa do sábado, que não podia fazer nada, e dizer para eles, olha, não pode curar uma pessoa no dia de sábado, não pode tirar, você não tira um animal do poço quando cai no dia de sábado, para não contaminar a água e você ficar sem água. Então, se isso pode, por que eu não posso curar no dia de sábado? Né? Eu sou o Senhor do sábado. Então, são coisas que a gente precisa, né, perceber isso daí. Quando a igreja ensina a fé que ela recebeu dos apóstolos, ela não muda nada. Muda as circunstâncias, muda os lugares, mas o sentido, né, a palavra é a mesma. Ela não muda. Né? O sentido que Deus quer, o bem que Ele propõe, com a sua palavra, ela vai naquela direção. Então não se engane, não se iluda, não se deixe iludir por ninguém. A palavra de Deus, ela é de Deus, como o próprio texto diz, mas é precisa entendê-la, interpretá-la segundo o Espírito. Portanto, só entende bem ela quem se abre ao Espírito Santo. Por isso que nós pedimos o Espírito Santo antes de fazer a leitura da Sagrada Escritura, para ele nos dar o entendimento das coisas. Quantas dúvidas nós temos? E nós não vamos procurar a resposta? Sim, vamos procurar a resposta. Por que não podemos fazer perguntas? Podemos fazer perguntas. Perguntar sobre Deus, sobre as coisas de Deus, ter dúvida, ter incerteza, ter insegurança de alguma coisa, não há problema nenhum. Né? Pergunte, vá atrás, busque a verdade, né? Sabe, converse com pessoas que entendem, porque quem não entende não vai dar resposta para você, mas quem sabe, quem conhece vai dar resposta. E então, dessa maneira, a gente caminha na verdade. Então o Papa nos chama a atenção nesse sentido, de que a Escritura não é de interpretação pessoal, mas a Escritura é interpretada e inspirada pelo Espírito Santo. E, portanto, é Ele quem dá o verdadeiro sentido dela. Vamos rezar ao Pai das Misericórdias, pedindo a Ele esta graça de nós nunca desviarmos da verdade, mas buscá-la com o coração reto e puro, submetendo à luz do Espírito o nosso coração. Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação.
Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Desça sobre você, sobre sua casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.